Na França estava havendo uma crise de dinheiro e fome. E nela tinha três estados. O primeiro e o segundo e o terceiro. O primeiro era o rei, o segundo era a nobreza e o clero, e o terceiro era os burgueses. Bom, o rei Luís XVI, como estava havendo uma crise, ele convocou o parlamento para que podia aumentar os impostos ou não. Bom, o clero, como era parceiro do rei, claro que votou sim, porque eles não pagavam muitos impostos, como eles eram amigos do rei. Os burgueses votaram não, mas como o clero e o rei era na maioria, eles ganharam. Os burgueses e os camponeses todos saíram revoltados, e com isso, eles, com ideias iluministas, eles criaram a monarquia constitucional, que pregava a liberdade e a, a igualdade, que o rei não podia fazer tudo o que ele queria, tinha regras e normas para que ele cumprisse. Monarquia constitucional. A monarquia constitucional ou monarquia parlamentar é denominada monarquia constitucional, o sistema de governo onde a posição do monarca, rei, imperador ou figura similar, na qual é o chefe de Estado, de forma hereditária ou eletiva, mas seus poderes são ilimitados pela Constituição. O soberano governa de acordo com a Constituição, isto é, de acordo com a lei, ao invés de tomar decisões baseadas na sua livre vontade. Ao soberano cabe o papel de chefe de Estado, e sua função é garantir o normal funcionamento das instituições da nação. Enquanto na monarquia absolutista, o rei não tinha que prestar conta ao parlamento. Na monarquia constitucional, o rei é o chefe de Estado, porém suas funções são descritas na Constituição. Num sistema de monarquia constitucional, o soberano pode propor a criação de leis, mas não pode promulgá-las. Tal poder é atribuído ao parlamento após a discussão. Em quase todos os assuntos, a monarca atua sobre o Conselho dos Ministros. No entanto, como chefe de Estado, ele nomeia formalmente os primeiros ministros, aprovando certas leis e concedendo honras. Com a dissolução da Assembleia Nacional, o governo francês agora colocava o rei sob a tutela de uma lei válida para todos os cidadãos. Apesar do expressivo significa desde essa conquista. Essa nova Carta Constitucional tinha visíveis limites que tentavam afastar os populares das questões políticas nacionais. Entre outros pontos, a recém-promulgada Constituição francesa estabelecida a comprovação de uma renda mínima para que os cidadãos pudessem votar. Nesse mesmo período, o rei Luís XVI sentia o enfraquecimento do seu poder de intervenção política dentro do país. Com isso, tentou arquitetar uma contra-revolução por meio de um malfadado plano de fuga, que os colocaria em contato com os outros nobres franceses, exilados em outras monarquias absolutistas da Europa. Ao tentar sair do país disfarçado, acabou sendo reconhecido na cidade de Varennes. Depois disso, foi reconduzido para a capital e mantido sob forte vigilância. Em 1791, após a elaboração da Carta Constitucional, a França tornou-se uma monarquia constitucional, dominada pela burguesia. Os principais pontos desta Constituição foram igualdade jurídica de todos os cidadãos franceses, mantendo-se a escravidão
nas colônias, completa liberdade de produção e de comércio e proibição das greves dos trabalhadores. Liberdade de crença religiosa é a separação entre Estado e religião. Divisão do Estado em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. As eleições foram instituído o voto censitário.